personalidade do Carrascal chamou muito atenção. Um jogador que ganha oportunidade como titular e toma a iniciativa sempre. Então, se a gente esperava essa iniciativa do Arrascaeta, do Pedro, do Luiz Araújo, jogadores com mais cancha do que ele, ela veio de um lugar inesperado, mas de uma grande novidade, porque o Carrascal já vinha fazendo bons jogos, o Rafa até usa a expressão, né? Tá pedindo passagem, eu vejo que piscou o farol, botou quinta marcha e ultrapassou com sobras. Para mim, o Carrascal não sai mais do time do Flamengo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos acompanhar tudo que rolou nesse pós-jogo. O Mengão venceu o Racing, um jogo difícil, suado pela Libertadores, muito mais difícil que o esperado, porém num gol ali do Carrascal já no finalzinho, o Flamengo conseguiu sair com essa vantagem importantíssima, tentou, pressionou a zaga do Racing num sistema defensivo absurdo, né? Muito bom mesmo. Não foi capaz ali de segurar o poderio ofensivo do Flamengo numa partidaça do Carrascal. O Flamengo vence, consegue uma grande vantagem e a imprensa rasgou elogios à atuação do Flamengo, que segue ali em busca de mais um título da Libertadores. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. O link da ESPN estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Também. Muito bem. Olha o juizão aí. Deu Flamengo. Sim. Gustavo Costa sai vivo, o Racing sai vivo, vai decidir em casa semana que vem, mas para o Flamengo esse 1-0 foi importante, um jogo difícil, um jogo duro. Flamengo, a gente tá falando de filme aqui, né? Falou do McLovin, né? Flamengo me lembrou um pouco o filme Rock 3. O Rocky Balboa, ele tinha um adversário que era o Clubber Lang, que era um cara que nocauteava no segundo, terceiro round. Resolvia rápido. Ele estava com dificuldade, não sabia qual era a tática que ele ia usar para derrubar o cara depois de ter perdido a primeira luta. Aí você foi longe. Pois é, e aí ele descobriu. Como? Físico. Esse cara não vai só aguentar até o final. E no final a parte física também pegou, o Rock se sobressaiu. Mais ou menos o que aconteceu hoje com o Flamengo. Parte física, né? Tem banco, tem como negociar. O Racing acabou sentindo no final. E o Flamengo, se não nocauteou... Não nocauteou. Não nocauteou, mas pode ter encaminhado uma vitória por pontos. Tudo bem, Pedro? William, boa noite a você, Breler, Jean, Birner, o Fã de Esporte aqui com a gente, mais uma noite de Libertadores. Acho que o Flamengo não nocauteou, mas é um gosto diferente, uma sensação diferente daquela da vitória por um gol de diferença também contra o Estudiantes também na última fase do mata-mata da Libertadores. Ali era um Flamengo muito superior, com um gol, com um erro de arbitragem que doeu muito no final. Então sai uma sensação estranha. Hoje o Flamengo teve que ter paciência, em algum momento ali, especialmente no primeiro tempo, confundiu um pouco de paciência com lentidão, então dava a chance do Racing rapidamente retomar sua boa defesa montada no jogo de hoje, bons encaixes, impressionante como o Racing lê bem, ocupa muito bem os espaços, facilitado em algum momento por uma lentidão ali do Flamengo. E no segundo tempo, quando ele entende que a paciência não é exatamente lentidão, quando ele acelera, e aí sim, aí faz o Racing cansar um pouco mais, e aí você vem ali primeiro com Ayrton Lucas e Plata, velocidade, depois com Lino e Bruno Henrique, velocidade, movimentação, e por fim Emerson Royal. Você entende todos esses ali com um apoio mais do que luxuoso de quem vinha muito bem desde o início, que é o Carrascal, coroado, né, com o gol. Então, é um Flamengo que demorou a entender que não podia confundir muito essa paciência diante de uma boa defesa postada, repito, do Racing com lentidão. Quando acelerou, teve fôlego, teve banco. A você, os companheiros do Linha de Passe, ao Fã de Esporte conectado com a gente. Pois é, Carrascal pedindo passagem, né? O chamado problema bom para o técnico Felipe Luiz, porque às vezes que ele tem utilizado esse jogador, ele tem correspondido técnica e taticamente. Hoje foi curiosa a escalação dele, que teoricamente era para ser o jogador posicional do lado esquerdo, mas em especial no primeiro tempo, algumas vezes ele e a Arrascaeta trocaram de posição. E o Flamengo até tentou, através dessas diagonais curtas, achar espaço na bem postada linha defensiva da equipe do Racing. Não obteve êxito. No segundo tempo, o Pedro Rivo já destacou a entrada de jogadores mais velozes, associada ao cansaço do Racing. Esses dois elementos, no meu entendimento, no meu juízo de valor, ajudaram a explicar a vitória do Flamengo. Suada, porque o gol foi nos estádios finais, mas necessária para poder ir para a Argentina com essa vantagem, com essa condição de administrar e, quem sabe, carimbar mais uma vez a vaga para a final da Conmebol Libertadores. De um modo geral, não foi um jogo tecnicamente que o torcedor esperava. Até tivemos algumas pequenas vaias discretas ao final do primeiro tempo. O Flamengo demorou a começar a jogar.
a rigor, das 7 finalizações da primeira etapa, 4 aconteceram a partir dos 38 minutos. Então o time custou entrar no jogo. E o torcedor teve esse incômodo. Mas no segundo tempo o Flamengo teve atitude, conseguiu desenvolver mais os seus ataques, aumentou ainda mais o volume ofensivo e acabou premiado com esse gol marcado pelo melhor jogador em campo, que foi o Carrascal. Pedindo passagem, num time que tem Samuel Lino, hoje começou como reserva, entrando no segundo tempo, fazendo um gol que foi anulado. Muito questionado pelo torcedor. Um Michael que não tem espaço, um Cebolinha sempre machucado, um Bruno Henrique cada vez mais centroavante do que ponta esquerda. Esse lado canhoto vai ficando com o Carrascal, William. É isso, vamos falar bastante do Carrascal aqui nesse programa, claro, foi o cara do jogo, fez o gol da vitória do Flamengo, 1-0 aí pra cima do Racing. Daqui a pouco a gente vai ouvir também os personagens da partida e, claro, o Felipe Luiz aí durante a coletiva. Jean Oddi, torcedor, chegar a vaiar, cobrar alguma coisa, claro, não foi aquele time avassalador, até do primeiro tempo contra o Estudiantes, né? Não foi aquele time avassalador, mas o Flamengo, gente, teve o controle do jogo, o Racing é um time melhor que aquele Estudiantes. O Flamengo esteve sempre mais perto de vencer o jogo do que propriamente deixar escapar uma vitória ou ficar com um empate, né, Jean? Tudo bem com você? Tudo bem, William. Boa noite a você, boa noite a todos. Eu vou te falar a verdade, assim, pra mim o jogo foi, em 3/4 do tempo, muito aquilo que eu imaginava que seria, que foi o Flamengo dominando as ações, o Flamengo atacando, o Flamengo finalizando mais. Acho que a parte talvez decepcionante do jogo do Flamengo foi o primeiro quarto, né? Ou seja, a metade do primeiro tempo, porque ali, de fato, o Flamengo não estava conseguindo produzir quase nada. Depois, já no final do primeiro tempo e durante todo o segundo tempo, foi um Flamengo que produziu, que criou chances, que teve o gol anulado, que exigiu grandes defesas do goleiro adversário. Eu não imaginava um massacre do Flamengo, realmente. Eu lembrei de você durante o jogo. Por quê? Porque ontem eu perguntei, lição contra Estudiantes e tal, e você falou assim, mas tem jogos, né? Que boa lição. Cria, tem oportunidade, às vezes a bola não entra e tal, acontece com aquele placar mínimo, assim, né? A lição de não perder gol é uma lição meio óbvia, né? Muitas vezes lições, acho que são coisas mais elaboradas. Pô, você não pode jogar de um determinado jeito, você não pode jogar de outro jeito, mas o Flamengo, em vários momentos da temporada, teve jogos, que resolveu no final, com gol de escanteio, no último, mas teve jogos em que ele produzia e ele não fazia os gols. Eu acho que no jogo de hoje, não é que as chances foram inúmeras e gigantes, mas assim, o Flamengo tinha produzido para vencer o jogo. Acho que o placar talvez seja o placar que mais reflete o que foi a partida. Eu acho que mais do que isso também talvez fosse exagero para o que foi a partida e pelo que o Racing jogou. A gente sabia que o Racing era um time que ia oferecer resistência, é um time difícil, é um time de uma intensidade absurda e acho que, como você falou na abertura do programa, o fato do Flamengo também poder mudar os seus jogadores e manter a questão física, quer dizer, manter a questão técnica melhorando fisicamente é algo que o Racing não podia fazer. E talvez isso no final tenha pesado para que o gol saísse. Mas, repito, acho que é o resultado mais justo, a vitória do Flamengo mais por um placar magro contra o Racing pelo que foram os 90 minutos da partida. E é claro que é um resultado bom, mas com parcimônia. Está muito aberto para o jogo de volta, a gente sabe como é o Racing, jogando em casa mais ainda, a gente sabe da força desse time, com algumas voltas importantes para a partida de volta. Então, assim, é um resultado bom, mas é um resultado para manter a atenção no mais alto nível. Imagina um Flamengo mudando completamente no fim de semana para jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, porque está muito aberto ainda o confronto. Sabe que eu estava vendo o jogo na redação com o Vitor Birner, né? É um privilégio da sua... Um privilégio. Eu tenho esse privilégio sempre durante a semana à noite, mas eu percebi o Vitor Birner muito blasé com o jogo. O Vitor Birner estava um pouco... você estava um pouco... Frio. Né? Tava um pouco... Mas é um frio, racional, um profissional. Um pouco decepcionado, assim, um pouco com o jogo. Falei, não sei, vou dar umas notas, que as notas vão ser um pouco baixas hoje para o Flamengo. Regulares. Você não se empolgou muito hoje não, né, o Vitor Birner? Bom, primeiro, boa noite a você. Boa noite, tudo bem? Ao Jean, sempre muito gentil comigo. Ao Breder, por enquanto silencioso. Ao Pedro Ivo. Aos fãs do esporte. Ele corneta até o silêncio. O cara tá quieto. Você já arrumou confusão comigo aqui no ar, todo mundo sabe disso. Mas isso é importante. A gente pode resolver isso aqui. Ele tá no YouTube e na TV aqui, ele tá desse Boa noite aos jeito. fãs do esporte mais uma vez, já que o senhor me interrompeu. Assim, Você me deu docinho hoje, tô feliz. Eu concordo, na verdade, com tudo que vocês disseram. E eu tinha muitas dúvidas a respeito da atuação do Flamengo, porque
Eu acho que o Flamengo da Libertadores ainda não conseguiu ser o Flamengo do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo no Campeonato Brasileiro enfrenta equipes, a palavra, tecnicamente melhores diversas vezes que as equipes da Libertadores. Aí eu estou contando também a fase de grupos que o Flamengo teve. Por outro lado, o tipo de jogo da Libertadores parece mais difícil para o Flamengo ainda. Então eu não sabia se o Flamengo seria o do Brasileiro. E eu acho que ele não chegou nisso, mas foi mais próximo disso, porque ele controlou o jogo. Eu acho que ele construiu pouco, pelo seu potencial. É óbvio que o Racing marca bem. O Racing tem, por exemplo, no Campeonato Argentino, uma campanha melhor fora de casa do que em casa. Na fase de grupos, dessa mesma Libertadores, ele foi melhor fora de casa do que em casa. Então o Racing sabe jogar fora de casa, isso é muito claro. Mas eu também sei que o Flamengo pode fazer mais. E a questão agora não é se o Flamengo pode ou não pode fazer mais, porque ele já jogou em casa, ele adquiriu uma vantagem interessante, né? Porque ele vai jogar fora com a vantagem de obrigar o Racing a sair do jogo. E aí, de novo, essa questão mental, porque tecnicamente as equipes não são comparáveis. Taticamente, o Flamengo tem mais recursos, o que não quer dizer, no mundo realista do futebol do campo, que uma situação de jogo, 2 criadas de 10 de jogo pelo Racing não sejam suficientes para que isso pare o Flamengo. Mas o Flamengo tem mais repertório tático. Fisicamente, isso me pegou um pouco, porque o Racing joga menos que o Flamengo. O Racing podia sentir menos que o Flamengo, mas o banco acabou equilibrando as coisas e no final do jogo deu a vantagem para o Flamengo. Só que mentalmente o Racing me parece tão bem preparado quanto o Flamengo ou mais. E o jogo vai ser no cilindro. Eu acho que está aberto, eu acho que o Flamengo continua favorito, eu acho que ele já era e o favoritismo aumentou um pouquinho, mas eu sei que se o Flamengo tivesse feito um grande jogo, ele podia ter conseguido bem mais, e ele não fez esse grande jogo, ele fez apenas um bom jogo. Para sua alegria, o Breiler vai falar agora. Eu sempre espero muito para ouvir o Breiler. Obrigado. Pelos grandes momentos. Muitos minutos ou de expectativa alta? Não crie grandes expectativas. Ontem eu te perguntei se a classificação do Galo com empate fora de casa estava bem encaminhada. Você sequer falou que estava encaminhada. E 1-0 para o Flamengo hoje? Encaminha bem, está tudo aberto. Vamos lá. Encaminha. Caminha. De leve, bem de leve. Timidamente, como o Birner gosta. Boa noite. Boa noite. Qual o percentual de classificação do Racing? Você acha que é de leve? Do Racing? Agora é sim. Porque de leve, pra mim, é 55, 45. Por aí. Eu acho que a diferença é maior, mas desculpe interrompê-lo. Mas o Racing fez um grande jogo. O Racing jogou muita bola pela proposta, pelo plano inicial do Gustavo Costas. Isso daí eu não tenho dúvida. E a gente consegue medir um grande jogo quando o torcedor de um lado, do Racing no caso, deve ter saído com um sabor ali de amargo, de perceber que o time não merecia essa derrota. E do lado do Flamengo, se fosse o empate, o torcedor também teria essa avaliação pelo segundo tempo, pelas oportunidades que o Flamengo criou. Teve gol anulado, grandes defesas do Cambeses, o goleiro do Racing. Das principais figuras em campo, hein? E até é curioso, né, William? Na reta final do jogo, eu estava ali pensando quem era o melhor em campo, né? Se tivesse de escolher. E eu estava entre o Cambeses, goleiro do Racing, fez 9 defesas, foi muito bem. O Santiago Sousa, que não dá nem para chamar de zagueiro ou volante, ele é o líbero do time, né? É um absurdo, o cara tá em todas as jogadas, em todas as coberturas, foi um gigante no Maracanã. E, obviamente, o Carrascal, e essa dúvida se dissipa completamente depois que o Carrascal marca o gol numa jogada que ele inicia para o Bruno Henrique. A personalidade do Carrascal chamou muito a atenção. Um jogador que ganha a oportunidade como titular e toma a iniciativa sempre. Então, se a gente esperava essa iniciativa do Arrascaeta, do Pedro, do Luiz Araújo, jogadores com mais cancha do que ele, ela veio de um lugar inesperado, mas de uma grande novidade, porque o Carrascal já vinha fazendo bons jogos, o Rafa até usa a expressão, né? Tá pedindo passagem, eu vejo que piscou o farol, botou quinta marcha e ultrapassou com sobras. Para mim, o Carrascal não sai mais do time do Flamengo, porque ele se mostrou um jogador muito polivalente. É um jogador com capacidade de jogar pelo lado, e jogando pelo lado vai se associar toda hora pelo meio com o Arrascaeta. E olha como ele ajudou a potencializar o Alexandro. Alexandro subindo mais hoje, apoiando mais o ataque, gerando mais espaço por ali, e o Carrascal
com muita inteligência de jogo, ajudando a conectar outros jogadores de frente. E quando foi jogar pelo meio, teve até um momento ali que ele ficou mais sumido do jogo, se encontrando na posição do Arrascaeta, mas depois se mostrou também um grande articulador, um jogador que tem confiança para o drible no meio-campo, né? Isso é importante, até uma característica diferente do Arrasca. Então, por tudo isso, por essas qualidades e pela baixa do Samuel Lino, eu vejo que hoje o Carrascal colocou a camisa de titular. E com ele, o Filipe Luís resolveu 2 problemas numa tacada só. O momento de baixa do Samuel Lino, isso daí era inequívoco, já com baixa confiança. O que o Carrascal fez hoje, de partir para cima, ganhar no 1 contra 1, conseguir tomar boas decisões na frente, o Samuel Lino não estava conseguindo. E com o Samuel Lino no banco, o Filipe Luís ganhou uma solução para o segundo tempo. Quando precisa desamarrar o jogo, quando precisa de um jogador mais veloz para explorar o cansaço da equipe adversária, entra o Samuel Lino, entrou bem no jogo, marcou um gol que acabou anulado, deu trabalho por ali, perdeu um, que ali é mais mérito do goleiro, né, do Cambeses na defesa do que demérito do atacante, mas eu vejo que o Filipe Luís conseguiu uma ótima solução com o Carrascal e guardando também um jogador que não é descartável, só está vivendo um mau momento e pode se recuperar entrando no segundo tempo. Para mim, decisão perfeita do Filipe Luís, boas escolhas. A única que eu questiono, desculpa, Jean, a única que eu questiono hoje, que não funcionou muito bem, o Ayrton Lucas, porque o Alexandro estava... Tá aí um pouco do que rolou, né? O que foi comentado aí, elogios ao Carrascal, que fez uma partida espetacular. Eu acho que não tinha jogador melhor para ter feito esse gol da vitória, né? Jogador do Flamengo, claro, porque o Carrascal foi quem mais jogou bola, foi quem mais sobressaiu ali no jogo, foi um grande destaque, né? E consequentemente aí foi recompensado com esse gol aí já no final da partida, um gol dramático, bem no estilo Flamengo mesmo, leva uma grande vitória para o jogo da volta. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente o que você achou, né? Gostou, não gostou da análise aí dos comentaristas. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Valeu!